Bom dia, gente. Como vocês estão? Acabei de concluir o meu último longo desse ciclo e eu queria fazer um vídeo diferente hoje. Queria conversar um pouco com vocês, é, tudo que eu tô sentindo, como tá sendo essa fase. Não só sobre a corrida, sobre a meia, mas no geral, né? Ontem eu tive uma reflexão muito forte e ontem, quando eu fui dormir, eu conversei com Deus e nessa conversa eu chorei. E geralmente, quando a gente chora, a gente acha que vai ser um choro sempre de tristeza. Mas não foi esse choro que eu tive ontem. E hoje mesmo, correndo, por um momento eu me peguei muito emocionada e eu chorei um pouco hoje também durante o treino. E eu tive uma reflexão muito forte, que foi a seguinte. Na vida, né, gente, a gente tem dois caminhos. A gente vai ter o certo e o errado. E o sentimento que a gente sente nesses dois caminhos são sentimentos muito próximos. Porque tanto no caminho certo quanto no caminho errado, a gente vai ter dificuldades e a gente vai ter momentos de alegria também. Só que tem uma coisa que é diferente nesses dois caminhos. Quando a gente está no caminho certo, a gente tem dificuldades, a gente sente tudo, né? E não é fácil seguir o caminho certo. E às vezes pode ser por isso que a gente pode chegar em algum momento e chorar. Porque a gente precisa de muita força, a gente precisa de muita coragem, de muita determinação para seguir esse caminho certo. Mas a gente sente uma coisa dentro da gente que é uma paz, é uma tranquilidade. Você consegue olhar para frente, mesmo que hoje esteja difícil, você olha para frente e você consegue ver o resultado de tudo que você está passando hoje. Você consegue sonhar e você consegue sentir paz no seu coração, de tipo, tá difícil, mas eu sei que vai valer a pena. Quando você tá no caminho errado, também vai estar difícil. Só que quando você olha para frente, você não consegue nem sequer sonhar, porque é tudo tão confuso, é tudo tão conturbado que que você não tem nem essa capacidade de sonhar que as coisas podem dar certo. Pelo contrário, você fica imaginando, meu Deus, se continuar assim, eu não sei nem sequer o que pode acontecer. E dentro do seu coração você não sente paz. Essa é uma grande diferença, se você quer saber se você está no caminho certo ou não. E ontem, conversando com Deus antes de dormir, eu chorei e eu pedi para Deus, para Ele me dar força, para Ele me dar coragem, para eu conseguir me manter nesse caminho que eu tô. Porque esse caminho que eu tô, ele me dá paz, ele me dá tranquilidade, ele me faz sonhar. Sonhar que as coisas vão dar certo, sonhar que a Thaís daqui a alguns meses vai ser outra totalmente diferente, mais evoluída. Então, por mais que seja difícil em algum momento se manter nesse caminho, né? Ele é o caminho certo. E ele me traz paz. E o meu choro foi sobre isso, sobre Deus me ajuda a ficar nesse caminho, me ajuda a me manter aqui, me ajuda a continuar correndo nessa direção. Não me deixe desviar, não, porque eu sei que aqui que é o meu lugar. E é isso. Essa foi a minha reflexão. E eu tenho pensado muito sobre coragem. Coragem de bancar seus sentimentos, de bancar as suas decisões, de bancar a vida que você escolheu. Muitas das vezes a gente não vai ter tanto apoio, a gente não vai ter o mundo inteiro aplaudindo a gente, e muitas das vezes vai ser a gente e a gente. E E são momentos que a gente pode se questionar, que a gente pode ter dúvidas. Então, a gente tem que ter muita coragem. Porque quando a gente está começando em algo, quando a gente está dando um passo que a gente nunca nem sequer ousou dar, as coisas não vão ser tão fáceis.
A gente vai sair da nossa zona de conforto, vai ter dúvidas, a gente vai se questionar se a gente é capaz ou não. E a gente vai pensar, oh meu Deus, será que é isso mesmo? Mas no fim, a gente encontra a paz no meio disso tudo. E sobre coragem, gente, coragem. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa no coração que tem muita vontade de fazer. Muita vontade de mudar ou de, sei lá, só fazer alguma coisa diferente ou pensar assim, nossa, se eu tivesse a capacidade de fazer isso aqui, eu acho que mudaria muita coisa. E a gente não faz porque a gente não tem coragem, ou a gente não sabe como fazer, ou a gente fica pensando, será mesmo que é isso que é o certo de fazer? E eu vi que. Eu vi não, eu tenho aprendido que muitas das vezes a gente vai deixando essas coisas passarem, né? Esses desejos passarem por a gente não ter coragem ou a gente não ter o apoio certo para tomar essas atitudes. Eu fico pensando que Deus, ele age muito na minha vida. Eu tenho muita fé em Deus, não sei você aí, mas ele planeja as coisas na minha vida de uma forma que fique mais fácil de eu tomar essas atitudes que eu tenho que ter coragem. E uma delas é as pessoas que ele coloca na minha vida. E não só as pessoas que ele coloca, mas as pessoas nas quais ele me deu de presente e eu posso chamar hoje de família. A família que eu nasci. Gente, não tem nada mais valioso do que isso. E muitas das decisões que eu tive que tomar com tanta coragem foi eu só tive, né, a capacidade de tomar porque eu tive a minha família do meu lado, me apoiando e me ajudando e isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes é tão difícil pra gente dar esse primeiro passo que a gente precisa de alguém pra empurrar a gente, né? Pra fazer, vai, minha filha. E eu vejo muito isso na minha família. Esse apoio, sabe? De falar assim, cara, vai, você tem que ir. E dar esse apoio. E eu fico muito feliz com isso porque faz toda a diferença. E não só pela família, mas a gente consegue ter muitos apoios de formas diferentes. Um dos apoios que eu tenho tido é da terapia. Tem feito muita diferença na minha vida. E isso me ajuda a tomar decisões mais conscientes. E sabe quando você tá com esse choro que eu tive ontem? Que você passa, que você fala pra Deus, né? Deus, continua me dando força e coragem para continuar nesse caminho. Muitas das vezes você só enxerga esse caminho quando alguém te dá a clareza, a lucidez de enxergar esse caminho. Porque às vezes a gente fica tão cego no caminho errado que a gente não consegue acreditar que pode existir um outro caminho melhor. Então é muito importante você ter alguém para te ajudar a ter clareza dos seus sentimentos, dos seus desejos, do que você quer para sua vida. E outra coisa, muitos dos nossos sonhos e objetivos a gente vai precisar de ajuda também. A gente vai precisar de pessoas para nos instruir, para nos guiar, para nos dar aquele apoio, para dar a gente mais confiança. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, observe o que você está sentindo dentro do seu coração. Você sente paz ou você sente confusão? Você olha para frente e você consegue pensar em coisas boas ou você olha para frente e você tem medo do que pode acontecer? Você tá tão perdido, tá num caminho assim tão conturbado que você olha para frente e você pensa: "Meu Deus, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer", porque tá tão errado, né? Então, analisa aí o que que você tá sentindo do seu coração. Mesmo estando difícil, o que você sente quando você olha para esse caminho que você está seguindo? E outra coisa, busque ajuda, busque apoio de pessoas, de profissionais, para te ajudar a te guiar nesse caminho certo, ou para você encontrar o seu caminho certo. E eu queria deixar essa reflexão hoje para vocês.
porque isso fez muita parte desse meu ciclo da meia maratona, fez parte da minha vida em si nesses últimos 2 anos. E eu tenho levado isso comigo muito forte no meu coração. E eu queria dizer outra coisa também, né, para finalizar. Eu sempre levo esse lema comigo de não pare agora, não pare agora. Há alguns meses atrás, eu tava tão sobrecarregada, eu tava emocionalmente tão cansada que por um momento eu cheguei a pensar em parar de correr. Sim, há alguns meses atrás, no início do ano, eu ia correr e eu não conseguia concluir os treinos, eu parava pela metade e eu não tinha mais aquela vontade de acordar e ir fazer as coisas. Eu acordava cedo e eu falava, meu Deus, eu não quero ir. E eu ia e eu tentava e eu me frustrava e não dava certo. E eu, por um momento, eu pensei, eu acho que eu vou parar com isso aqui. Acho que isso aqui não é pra mim, não. E olha pra vocês verem, gente. Há uns 3, 4 meses atrás eu tava com esse sentimento e olha agora. Eu passei 2 meses aí nesse ciclo da meia maratona. Eu fiz treinos incríveis, muito melhores do que eu fiz ano passado. E eu tô com uma meta muito mais ambiciosa do que a do ano passado. E eu me sinto muito mais confiante pra, pra essa meta que eu fiz pra mim agora. E isso por quê? Porque eu saí do caminho que não era pra eu estar. Muitas das vezes, por mais que a gente goste, que a gente queira um caminho, não quer dizer que ele é o certo. E tomar a decisão de sair desse caminho, por mais que você queira, e seguir na direção que é o melhor para você, não é fácil. Mas às vezes é necessário. E você vai saber isso pelo que eu falei com você, de ter paz e não sentir confusão. Gente, quando eu troquei o caminho, as coisas fluíram. E fluíram muito. E eu vejo isso por, por tudo que eu passei nesses últimos 2 meses. O tanto que eu fiquei mais forte, que eu fiquei mais capaz, e o tanto que as coisas estão fluindo, mesmo que seja devagar. E muitas das vezes a gente não vai estar num palco com luzes e vai ter pessoas te aplaudindo. Mas muitas das vezes vai ser você se olhando no espelho e falando: caramba, olha o que a gente fez. E isso vai valer mais do que qualquer coisa. E eu tô muito feliz. Hoje eu encerro aqui um ciclo, né? A gente vai ter mais essa semana aí, mas hoje foi o último longo do ciclo. E eu tô muito feliz com tudo que eu fiz nesses últimos 2 meses, o tanto que eu fiquei mais forte. E eu tô muito feliz por eu não ter parado, por eu não ter desistido desse meu sonho, dessa minha vontade. Eu amo a corrida, gente. Eu amo esse esporte de uma forma que eu não sei nem dizer. Tem quase 2 anos aí que eu tô correndo diariamente, né? Que eu comecei a levar a corrida mais a sério. E ela me transformou e ela me deu uma força, uma capacidade de me reinventar que eu nem consigo descrever. Então, eu sentia no meu coração que tinha alguma coisa errada. Eu não queria parar de correr. Eu só queria parar de correr na direção errada. E, e é isso. Então, eu deixo aí hoje todas essas reflexões que eu falei. Não sei se vai fazer sentido, né, no final. Falei, né? Mas eu espero que sim. E eu espero que esse vídeo toque alguém aí do outro lado e que ele ajude você também a encontrar o seu caminho certo. E a minha mensagem de hoje final é: não pare agora, porque ainda tem muito para acontecer, a gente ainda tem muito para realizar e a gente tá só começando. Então é isso. Vou deixar o resultado aqui do meu
último longo desse ciclo. Hoje foi um treino para curtir, para sentir todas essas emoções e colocar tudo pra fora. E eu tô muito feliz. E semana que vem é a meia, gente. E eu tô muito animada. E é isso. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.